Saudações a todos, bem-vindos à nossa aula de Matemática 1, onde na quarta semana do mês de outubro, na primeira aula, nós teremos a nossa videoaula sobre amplitude total de um conjunto de dados e vocês irão ao longo da semana resolver os exercícios das páginas 176, 177 e 178. Espero que todos estejam bem, tá bom? Espero que todos também estejam com material em mãos. Quem quiser acompanhar no módulo 3, a página é a 175 e também peguem um caderno e caneta para fazer as principais anotações, ok? Galera, nós havíamos estudado na aula passada a média, a média aritmética e a média ponderada. Esse tipo de medida, que é conhecido como medidas de tendência central, elas nem sempre são suficientes para uma análise detalhada da distribuição de frequências, certo? Dos dados que podemos acompanhar em tabelas. Então, um tipo de medida que é utilizada com mais precisão, que também é conhecido como medidas de dispersão, é a amplitude total de um conjunto de dados, que é o que iremos estudar hoje. Então, por definição, amplitude ela é a diferença entre o maior e o menor valor observado, tá bem? Aí segue um exemplo que vocês podem ver, que mostra a pontuação obtida entre alguns jogadores, certo? De um determinado time. Então, o Eric, ele fez 25 pontos, o Paulo 24 pontos, o Renato 28 pontos, o Natan 26 pontos e o Renan 22 pontos. A amplitude, ela nos ajuda a entender melhor o conjunto de dados, certo? Então, o primeiro passo para se calcular a amplitude total desse conjunto de dados é deixar esses números, em ordem crescente. O segundo passo é observar o maior e o menor deles e, por fim, a gente vai subtrair esses números, tá bom? Então, vamos pegar os dados daquela tabela, os números, e vamos organizar em ordem crescente, do menor para o maior. Vejam, 22, 24, 25, 26 e 28. Agora a gente vai observar o menor, que é o número 22, e o maior, que é o número 28. Após observar, a gente vai subtrair esses números. Vamos ter 28 menos 22, que é igual a 6. Assim, a amplitude da pontuação desses jogadores é 6. Então, espero que vocês tenham entendido que para se calcular a amplitude, vocês vão organizar os dados em ordem crescente, depois vocês vão observar quem é o menor e quem é o maior, e depois vocês irão subtrair esses dois resultados, tá bom? Então, com base nisso, vocês irão resolver a atividade do módulo 3 das páginas 176, 177 e 178. A página 176, na primeira questão, diz o seguinte: em uma gincana escolar, os alunos das turmas de 6º, 7º, 8º e 9º ano tinham que arrecadar agasalhos, cobertores, pares de calçados e toalhas para doar a asilos, creches, albergues, hospitais e outras entidades assistenciais. Observem nos gráficos de setores o desempenho de cada equipe. Então, vocês podem ver aí o desempenho das equipes 1, 2, 3 e 4, referentes ao 6º, 7º e 8º ano. Após observar, vocês irão responder os itens da questão. O item A, ele quer saber o total arrecadado de agasalhos, no primeiro ponto. No segundo ponto, ele quer saber o total de pares de calçados. No terceiro ponto, ele quer saber o total de cobertores. E no quarto ponto, o total de toalhas.
No item B, diz, em seu caderno, calcule a média arrecadada por equipe de agasalhos, pares de calçados, cobertores, toalhas. A média, não esqueça, é a soma das quantidades dividido pela quantidade. Se você tem 10 números, você soma esses 10 números e divide por 10, como nós estudamos na aula passada. A questão 2 da página 177 diz: anteriormente, calculamos a média aritmética do consumo de energia elétrica dos 6 primeiros meses em uma residência. Agora observe o histórico de consumo dessa mesma residência em kWh no segundo semestre de 2018. Aí vocês podem ver os meses de dezembro, novembro, outubro, setembro, agosto, julho e junho. Item A. Sem efetuar cálculos, estime a média aritmética do consumo nessa residência entre julho e dezembro de 2018. Segundo a sua estimativa, a média de consumo no segundo semestre foi menor ou maior do que a do primeiro? B. Calcule a média de consumo do segundo semestre e verifique se a resposta do item A está correta. Depois, explique o significado do valor que você obteve. Ainda na página 177, temos as questões 3 e 4. A questão 3 diz: veja no quadro ao lado os cargos e salários dos funcionários de um restaurante. Aí vocês podem ver, o cozinheiro ganha R$2.000, o atendente R$1.500 e o segurança R$1.800. Sabendo que na equipe há 5 cozinheiros, 6 atendentes e 3 seguranças, qual o salário médio dos funcionários desse restaurante? Pessoal, na questão 3, podemos ver que é uma espécie de média ponderada. Vocês vão multiplicar a quantidade de funcionários pelo salário, depois dividir pela soma da quantidade de funcionários. Quarta, a nota final de um concurso é dada pela média ponderada das notas obtidas em 3 etapas, A, B e C. Ao lado estão indicadas as notas parciais obtidas por um candidato em cada uma dessas 3 etapas. A etapa A, 25 pontos, etapa B, 16 pontos e etapa C, 20 pontos. Considerando que os pesos para etapas A, B e C são respectivamente 2, 3 e 3, calcule a nota final desse candidato. Vejam que como ele fala de peso, então ele está se tratando de média ponderada. Questão 5 da página 176. Ou melhor, 178. Para fazer uma viagem com 3 amigas, Júlia abasteceu seu carro com 30 litros de gasolina, ao preço de R$ 4,39 o litro. Durante o percurso, Júlia abasteceu novamente com mais 25 litros de gasolina pelo valor de R$ 4,59 o litro. Item A. Quantos reais Júlia gastou nos 2 abastecimentos? Nessa condição, qual foi o preço médio do litro da gasolina? Item B. A despesa com combustível foi dividida igualmente entre Júlia e suas amigas. Quantos reais cada amiga pagou aproximadamente? Questão 6. Luísa pretende cultivar algumas flores em uma estufa. As espécies de flores que ela quer plantar precisam de uma temperatura média de 20 graus Celsius. Além disso, a variação de temperatura em torno dessa média não pode ser maior do que 3 graus Celsius, para mais e para menos. Para isso, Luísa mediu as condições de temperatura da estufa durante 10 dias. Observe os dados. No primeiro dia, 20 graus Celsius. No segundo dia, 18. Terceiro dia, 20. Quarto dia, 19. Quinto dia, 21. Sexto dia, 20. Sétimo dia, 21 graus Celsius. Oitavo dia, 20. Nono dia, 19. E 10º dia, 20 graus Celsius. Determine a média e a amplitude da temperatura da estufa nesses dias. As flores poderão se desenvolver sob essas condições?
Então, com base no resultado da média da amplitude, vocês irão responder se elas poderão se desenvolver sob essas condições. Por fim, vem a questão 7, que diz o seguinte: o treinador de um time de voleibol resolveu escrever uma lista com as idades de todos os jogadores do time. Observe a lista ao lado e determine a amplitude das idades dos jogadores. Então, observando essa lista, vocês irão calcular a amplitude, como nós vimos, que para calcular a amplitude é preciso organizar os dados em ordem crescente e diminuir o menor e o maior valor observados. Pessoal, essa foi a atividade, tá bom? Quinta-feira nós temos o nosso plantão de tira dúvidas, mas antes disso vocês podem procurar no grupo do WhatsApp da turma de vocês ou no privado que a gente estará esclarecendo as principais dúvidas. Tenham todos uma excelente tarde, uma boa semana, bons estudos e aqui fica o meu muito obrigado a todos.